né? Para quem já estava aí conectado, nós vamos falar sobre o calendário litúrgico, né? E é um assunto mais prático, né? Um assunto mais técnico, vamos dizer assim, né? Mas que de alguma forma nos prepara para esse período que a gente vai começar a viver agora, que é a Semana Santa, né? A partir de domingo, a gente começa a colocar em prática tudo aquilo que a gente já viveu, né? Nesse período de Quaresma, né? Então a gente vai começar a entender o calendário litúrgico, né? E por que essa aula de hoje, de certa forma, nos prepara para isso, né? Porque todo o ano litúrgico ele é centrado, né, na Páscoa. Apesar dele, como a gente já viu anteriormente, né, apesar dele começar lá no Advento, o ano litúrgico ele tem como centro a Páscoa, tá? Então, eu preparei alguns slides, né, para a gente poder visualizar, né, de alguma forma aquilo que vai ser passado. Me perdoem porque é uma ferramenta nova, né? Eu não conheço, não sei utilizar adequadamente, então pode ser que eu dê algum vacilo aí em algum momento, tá? Eu estou colocando aqui o slide. Quem não estiver vendo, né? Me dá um alô aí, me dá um retorno, tá? Eu não vou conseguir ver todo mundo porque a minha tela ela fica reduzida, tá? Então, eu não vou conseguir ver todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, desabilita o microfone e fala, tá? Por favor. Tá bom? Espero que todo mundo esteja conseguindo ver aí, né, esse gráfico, que é um círculo, né? Que mostra... Marcos, eu não estou vendo nada. Marcos, eu não estou vendo nada, tá tudo escuro. Agora eu estou te vendo. Mostrou... Tá me vendo ou tá vendo o círculo? Estou vendo você. Tá me vendo? Tá. Só a Joana tá me vendo. Tá todo mundo vendo, conseguindo ver o círculo aqui, o gráfico do ano litúrgico? Eu estou conseguindo ver o círculo. Estou vendo. Eu consigo ver também. Ótimo. No cantinho, eu estou vendo no cantinho. Ah, perfeito. Pequenininho. Tá, se você conseguir mexer aí para aumentar ele, né? Porque eu vou mostrar, além desse gráfico, eu vou mostrar alguns textos também, tá? E depois eu vou estar passando também esses slides para vocês poderem ter esse material para vocês aprofundarem depois o conhecimento de vocês, tá? Então, como eu disse, né? A Páscoa ela é o centro do nosso ano litúrgico, mas não é na Páscoa que o nosso calendário litúrgico começa, tá? Como vocês podem ver aí, né, tem uma setinha no início do ano litúrgico que é lá na primeira semana do Advento, né? Logo aqui em cima tem ali as 4 semanas do Advento, né? E aí por aí vai toda a sequência do ano litúrgico, né? Passa pelo Natal, né? O tempo comum, Quaresma, Páscoa e depois a segunda parte do tempo comum, que é aquela parte mais longa, né? Que é esse tempo aí que a gente já vai fazer essa explicação aí dessa segunda parte, tá? Então, o ano litúrgico ele tem esse formato, né, vamos dizer assim, né, o formato mais conhecido, né, que é esse círculo, né, mas ele também pode ser apresentado de outras formas, né. O círculo, ele é bom a gente utilizar essa imagem, né, do círculo, porque ela nos dá essa ideia de espiral, né, porque é uma crescente, né, a gente muda do ano A para o ano B, depois para o ano C,
né? São 3 anos que a gente tem, né? E é como se fosse uma crescente na nossa vida, né? À medida que a gente vai vivendo isso, a gente vai crescendo na fé, crescendo na espiritualidade, né? Lembrando que a liturgia, né, ela é a base da espiritualidade da nossa igreja. Então, à medida que a gente vive o tempo litúrgico, vive de fato o tempo litúrgico, né, a gente cresce em espiritualidade, a gente cresce na nossa fé, tá? Mas existem outras maneiras de se visualizar também esse ano litúrgico, né? Essa maneira, né? Essa é uma maneira bem didática também, né? Como eu disse, né? Iniciando lá no Advento, né? E subindo, né? Tendo esse ponto alto, como eu falei, né? A Semana Santa e a Páscoa, tá? Por aí vai, certo? Então, como o ano litúrgico começa no Advento, né? E a gente começa falando dele, né? O Advento tem essa duração de 4 semanas, né? É o período que antecede o Natal, e começa logo depois do domingo de Cristo Rei, né? Vocês repararem, lá naquele círculo, depois com calma, quando vocês olharem, vocês vão ver que depois do Cristo Rei tem uma 34ª semana. É porque em alguns anos, tá, existe uma semana a mais do que as 33 semanas do tempo comum. Isso aí varia de ano para ano, né? Então tem essa diferença aí, tá? Mas o Advento especificamente, eles são 4 domingos, tá? Ele começa depois do domingo de Cristo Rei e termina no dia 24 de dezembro com a festa da celebração do Natal, tá? Então ele não é um tempo de festas, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Não é um tempo de festas, né? É um tempo de preparação e de moderada alegria para receber o Cristo que vem, bem como também de esperança, né? Essa é a palavra-chave da espiritualidade do Advento, né? É um tempo de esperança, de expectativa pelo menino Jesus que vai vir, né? Nas 2 primeiras semanas, a expectativa é com a vinda definitiva do Cristo, né? Então, as leituras, as passagens, né, dessas 2 primeiras semanas no Advento, elas giram em torno dessa vinda gloriosa do Cristo, né? E as outras 2 semanas seguintes, elas nos preparam justamente para o Natal, né? Para receber o menino Jesus. É a celebração dessa primeira vinda do menino Jesus, né? Como eu falei, a chave do Advento, né, é a esperança, né, e purificação na vida. O ensinamento desse tempo, né, é o anúncio da vinda do Messias e a vivência dos valores essenciais nos cristãos, né, como a alegria, a esperança, a pobreza e a conversão, né? A cor predominante desse tempo é o roxo, tá? Sendo que no terceiro domingo, né, que é o domingo da alegria, utiliza-se o rosa, tá? Então esse é as características do tempo do Advento, tá? Depois, em seguida, vem o tempo do Natal, né? São 4 semanas. Começa-se no dia 25 de dezembro e termina na festa do batismo. A celebração é a comemoração com alegria, uma vez que se trata da festa do nascimento do Cristo. A espiritualidade vivida nesse tempo é a fé, a alegria e o acolhimento do Filho de Deus. Então, o tempo do Natal é um tempo de alegria para a gente. E por isso se utiliza-se a cor branca nesse tempo, tá? O ensinamento é esse: o Filho de Deus se fez homem. Então, é entender que o Verbo se fez carne. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus se fez homem, habitou no meio de nós.
Isso é motivo de alegria para a gente, né? Esse Deus que se humilhou, que se rebaixou para viver e conviver conosco, né? No tempo do Natal celebram-se as festas da Sagrada Família, Maria, Mãe de Deus, Epifania do Senhor e o batismo de Jesus, certo? Lembrando, né, uma outra observação nesse tempo é a oitava de Natal, né? A gente celebra o Natal, uma festa tão importante, tão bonita, que a gente não celebra o Natal num dia só, né? A Igreja considera os 7 dias, né, após o Natal como uma única festa, como um único dia, né? E por isso a gente chama de oitava de Natal, né? Começa no dia 25 e vai até os 8 dias subsequentes, né? Vai até o domingo seguinte, né? Geralmente vai até o domingo seguinte nessa festa, nessa comemoração, certo? Dúvidas até aqui? Não. Não? Tudo sob controle? Então vamos seguir, né? Após o tempo do Natal, a gente tem um tempo curtinho do tempo comum, tá? É um período curtinho do tempo comum. Começa na segunda-feira após a celebração do batismo de Jesus, tá? E termina na terça-feira antes da quarta-feira de cinza, né? Ou seja, na terça-feira de carnaval. Termina o tempo comum. Essa é a primeira parte do tempo comum, tá? Não é um tempo de grandes festas, mas que nos mostra que Deus se faz presente nas coisas simples. É o tempo da igreja dar continuidade à obra de Cristo pela salvação das almas e em favor do reino de Deus. É também o tempo em que se celebra as memórias da Virgem Maria e dos santos. Então, a espiritualidade nesse tempo é de esperança e de acolhimento à palavra de Deus, né? E por ser um tempo de esperança, a gente utiliza-se a cor verde, né? O verde representa essa esperança, né? E o ensinamento é esse, é o anúncio do reino de Deus, né? A gente vai dar mais detalhes do tempo comum quando a gente falar da segunda parte, tá? Mas é esse período que terminou o Natal, terminou o tempo do Natal, até o Carnaval, né? Até a Quaresma, é esse período de esperança, né? De viver o anúncio de Deus, de viver os ensinamentos, de colocar em prática, né, os ensinamentos da vida de Cristo, certo?